Boa tarde a todos. De acordo com o disposto no artigo 124 do Regimento Interno desta Corte, havendo número legal, declaro aberta a sessão plenária. Em dado se Vossas Excelências estão de acordo com o resumo da ata da sessão plenária anterior, previamente distribuído aos senhores conselheiros por intermédio de correio eletrônico, conforme artigo 130 e seus parágrafos do Regimento Interno. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Solicito em seguida que a representante da Secretaria-Geral das Sessões realize o sorteio dos processos, registrando em expediente que a senhora Presidente Conselheira Mariana Villema, encontra-se em gozo de férias regulamentares. Em seguida, indago a Vossa Excelência se concorda que eu proceda a uma inversão na pauta da sessão de hoje, tendo em vista que há pedidos de sustentação oral para que se possa conferir a devida preferência aos requerentes. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Há sobre a mesa pedido para a defesa oral do senhor Wilson Risolia Rodrigues. Trata-se do processo 114.285.4 de 18, um recurso de revisão, da pauta ordinária complementar do conselheiro Cristiano Lacerda Guerra. Voto número 1 da pauta ordinária complementar. Eu indago se está presente o senhor Wilson Risolia Rodrigues ou o seu representante, o doutor Guilherme Valadares de Esca. Não se encontrando presente, voltarei a pregoar a solicitação de sustentação oral por ocasião da relatoria do processo. Há também sobre a mesa um pedido de defesa oral do senhor Alcebiades Sabino dos Santos. É o processo 238-697, dígito 6 de 2013, que trata de recursos de reconsideração em ata de registro de preços de minha pauta especial. Voto 22 de minha pauta especial. Indago se o senhor Wilson Risolia Rodrigues ou seu representante, Dr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins, encontram-se presentes. Deseja fazer uso da palavra? Sim? Solicito não. Então, neste momento, eu procederei à leitura do relatório. Solicito que Vossa Senhoria ocupe seu lugar para fazer em seguida a sustentação oral. Solicito um minuto até que o sistema de pautas abra. Faço neste momento a leitura do relatório. Trata-se, senhores conselheiros, agora sim, trata-se de dois recursos de reconsideração interpostos pelos senhores Alcebiades Sabino dos Santos e pela senhora Ana Cristina de Carvalho Miranda Guerreiro, respectivamente ex-prefeito municipal e ex-secretário de saúde do município de Rio das Ostras, em face de decisão proferida nestes autos, referentes à ata de registro de preços número 25 de 2013, formalizada entre o município de Rio das Ostras e a sociedade empresária Sanils, distribuidora de produtos para laboratório. O objeto da ata é a aquisição de material de consumo hospitalar, concessão de equipamentos pelo prazo de 12 meses, no valor aproximado de R$1.046.000. A decisão recorrida foi proferida em sessão de 28/11/17 pela
pela rejeição das razões de defesa e legalidade da ata, a aplicação de multa à senhora Ana Cristina de Carvalho Miranda Querieri, a aplicação de multa ao senhor Ogando Luiz Pereira da Silva, instauração de tomada de contas especial e extração de peças com expedição de ofício ao Ministério Público do Estado. O corpo instrutivo, analisando os pressupostos de admissibilidade, bem como as razões recursais, apresenta proposta de encaminhamento no sentido do conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito pelo seu não provimento no que se refere ao recurso interposto pela senhora Ana Cristina de Carvalho Miranda Querieri. No que se refere ao recurso interposto pelo senhor Alcebiades Sabino dos Santos, a proposta instrutiva é pelo não conhecimento do recurso e pelo não conhecimento das razões complementares ao recurso. Também há proposta pelo deferimento de parcelamentos de multas aos dois recorrentes e pelo encaminhamento dos autos para a cobrança executiva. O processo foi incluído em pauta especial, publicado em Diário Oficial de 11/7/19, conforme artigo 123 do Regimento Interno. Este é o meu relatório. Solicito ao ilustre advogado que faça uso da tribuna para fazer a sua sustentação oral. Senhor presidente, senhores conselheiros, aliás do tribunal, a questão é singela e diz respeito a uma contratação realizada pelo município de Rio das Ostras, e essa contratação tem, em primeiro lugar, um juízo de economicidade prévio que deveria ter sido realizado. No caso, o município verticaliza o serviço de laboratório prestado na sua rede de saúde e deixa de fazer a contratação de laboratórios privados, o que em si já causa uma profunda economia de recursos. Em segundo lugar, a discussão em si era sobre a eletividade e o critério dos parâmetros de preços utilizados na licitação para registro de preços. Ora, se nós retroagirmos a 2013, veremos que naquele momento não havia um parâmetro idôneo, não havia um parâmetro perfeito para um município como o de Rio das Ostras utilizar. No caso, a comparação feita pelo Tribunal de Contas, foi com os registros da Prefeitura do Rio de Janeiro, aprovados pela Controladoria Geral do município. No caso de Rio das Ostras, havia duas questões. Em primeiro lugar, se adotados aqueles preços e, evidentemente, aqueles fornecedores que geraram aqueles preços, que eram praticados no Rio de Janeiro, vários insumos teriam que ser acrescidos. Então, aquele preço em si não poderia ser adotado, como se demonstra no recurso de reconsideração, porque existe o transporte, existe o armazenamento, existe o seguro da carga, existe o pedágio. É muito diferente a compra do ponto de vista da composição da estrutura do preço. Em segundo lugar, a escala de compras do Rio de Janeiro, que atende 5 milhões de pessoas, não é a mesma de Rio das Ostras, que atendia, na época, 130 mil pessoas. Então, é difícil utilizar o mesmo parâmetro. E não há uma comprovação de que esta adoção pela Prefeitura desses parâmetros em si seria lesiva, ou que estaria de modo inarredável, de modo irreversível, atingido o interesse público. Em terceiro lugar, e essa é uma questão recorrente, em relação ao prefeito, e em relação à eletividade de um critério, a eleição de um critério para determinar o preço de insumos na saúde, é praticamente uma elucubração e a estipulação de uma responsabilidade objetiva vedada pela Constituição, porque o prefeito não pesquisa preços. O prefeito não tem a competência e a atribuição de pesquisar preços. O prefeito verifica
o edital a partir de manifestações que são dos órgãos técnicos da saúde e depois da Controladoria do município, que existe em Rio das Ostras, e da Procuradoria do município. Verificado o procedimento administrativo que gerou, né, o edital e, finalmente, a licitação e a aprovação da ata, vai se ver que o órgão responsável pela Secretaria de Saúde manifestou-se pela execuibilidade e pela idoneidade desses preços. A Controladoria Geral do município ratificou essa manifestação. E, finalmente, a Procuradoria do município, como exúdio da lei, aprovou o edital. Que elemento teria o prefeito em decisão solitária para dizer que o preço era ruim, que a Controladoria estava errada, que a Procuradoria estava errada? Como ele iria formular esse juízo? E assim se considerar, né, uma responsabilidade sua, do ponto de vista subjetivo, né, há inclusive invectivas em relação à remessa de autos, à tomada de contas, de alguém que foi, né, absolutamente reverente ao procedimento administrativo, aos ritos administrativos, aos requisitos procedimentais que a lei impõe e, afinal de contas, concordou com um preço que foi elaborado dentro de um sistema administrativo na Prefeitura de Rio das Ostras, com a oitiva multidisciplinar de áreas da saúde, de áreas de contabilidade e finanças e, finalmente, da área jurídica. Logo, enfim, né, e por derradeiro, vou consignar a necessidade de uma elaboração, de uma reflexão sobre a responsabilização do prefeito neste caso, e que se refere a muitos outros casos. A extensão dessa responsabilidade, os limites dessa responsabilidade. E assim fazer um pedido por eventualidade, né, que conhecido o recurso, ainda que não provido na sua integralidade, seja provido parcialmente para remover do prefeito essas notas que levam à responsabilização objetiva a caminhos ou a instâncias que não podem ser a ele atribuídas, como o caso de culpa, o caso de dolo, o caso de verificação, talvez em tese, de um ato de improbidade administrativa, porque isso certamente não houve. O prefeito seguiu todo o rito determinado na Lei 8666, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação do município de Rio das Ostras. Ouviu os órgãos que tinham que ser ouvidos, manifestou-se de acordo com esses órgãos. E não tinha e não poderia ter elementos para infirmar a validade ou a economicidade desses preços praticados, dentro de um contrato que eu rememoro, serviu para pôr termo a uma terceirização que era, esta sim, antieconômica e até lesiva para Rio das Ostras. Então, eu reitero meu pedido pelo conhecimento e provimento do recurso ou, em caráter eventual, de um provimento parcial e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado. Agradeço a competente sustentação oral efetuada pelo nobre advogado e passo a proferir o meu voto. Em meu voto, senhores conselheiros, eu destaco que no período entre a notificação dos recorrentes do recorrente e a interposição do recurso, período compreendido entre 14/12/17 e 24/2/18, não houve qualquer suspensão ou interrupção de prazo. Portanto, se afiguram intempestivos o recurso de reconsideração e as razões complementares ao recurso, interpostas pelo senhor Alcebiades Sabino dos Santos, redundando em seu não conhecimento. No que se refere ao outro recurso, a segunda recorrente apresenta uma série de alegações, no entanto, eu entendo que assiste razão às instâncias instrutivas quanto ao não atendimento ao princípio da economicidade, assim como quanto à responsabilidade da recorrente pela irregularidade evidenciada nos autos, eis que signatária da ata de registro de preço encomenda e ordenadora da despesa irregular. Portanto, julgo preciso e corretamente fundamentada a decisão que declarou a ilegalidade da ata de registro de preço e aplicou multa
à segunda recorrente, no montante correspondente a 3.000 FIR. Portanto, consigno a ele ao voto que permite exame e manifestações instrutivas que não se referem aos recursos e que, portanto, devem ser apreciados pela relatora originária. Meu voto está de acordo com as instâncias instrutivas, pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pela senhora Ana Cristina de Carvalho Miranda Guerrieri e quanto a seu mérito pelo não provimento, pelo não conhecimento do recurso e das razões complementares de recurso interposto pelo senhor Alcebiades Sabino dos Santos e também pela comunicação aos recorrentes. Indago o conselheiro Marcelo Verdini como vota. O conselheiro André Siqueira Martins. O conselheiro Cristiano Guerra. Voto aprovado por unanimidade. Encerrados os pedidos de sustentação oral, eu indago a Vossa Excelência se concorda que eu procedo uma inversão também na pauta da sessão de hoje, conferindo-se preferência a interessados que se encontram presentes para acompanhar o relato de 3 processos. Todos de acordo com a inversão? De acordo. Inicio, portanto, com o processo 114.920, dígito 6/2018, voto número 1 da pauta de rito sumário do conselheiro Cristiano Guerri. Solicito a Vossa Excelência, indago se solicito a Vossa Excelência que proceda à leitura do relatório e ao voto. O interessado no processo é a SEDAI? Deseja fazer uso da palavra? Por favor, conselheiro Cristiano, com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, senhores conselheiros e procurador do Ministério Público Especial. O processo 114.920-6/2018 é a concorrência pública número 9 de 2018, encaminhada pela SEDAI, cujo objeto é a execução das obras de melhoria na rede de distribuição de água em diversas localidades do município de Belfor Roxo, do valor estimado de R$ 25,2 milhões. O Corpo Executivo do Ministério Público Especial manifestaram-se pela ciência ao plenário e comunicação. Ocorre que trata-se da 5ª submissão do feito ao plenário desta Corte, sem que o Tribunal possa se manifestar conclusivamente contra a economicidade e legalidade deste edital. Rememoro que o jurisdicionado foi alertado na decisão plenária de 8 de maio de 2019 que eventual descumprimento das providências determinadas ensejaria a aplicação da penalidade pecuniária com fulcro no artigo 63, inciso 7, da Lei Orgânica deste Tribunal. Destaco que já foram concedidas ao gestor diversas oportunidades para que procedesse ao saneamento das inconsistências apontadas pelo corpo técnico. Contudo, persiste o desatendimento às determinações emanadas previstas a conformação do instrumento convocatório aos ditames da Lei de Licitações. Desta forma, diverjo das conclusões do Corpo Executivo por entender ser aplicável neste momento a penalidade de multa sem prejuízo do atendimento aos itens elencados em meu voto, com alerta de que eventual desídia em adotar as referidas providências poderá ensejar a declaração de legalidade do edital em apreço. Nesse sentido, voto pela ciência ao plenário, aplicação de multa de 5.000 FIR, comunicação e determinação. Em discussão. Senhor presidente, Pois não. pedir vista desse processo. Claro. Vista concedida do processo 114.920, dígito 6/2018, um edital de licitação da SEDAI, vista concedida ao conselheiro Marcelo Verdini Maia. A iniciante de pedido de preferência, também na pauta do conselheiro Cristiano Guerri, o processo 114.862/18, voto número 3 de sua pauta de rito sumário. Também não desejam fazer uso da palavra, apenas acompanhar o julgamento, solicito a relatoria e o voto. O processo 114.186-2/2018 é um edital de concorrência pública número 2 de 2018, encaminhado pela SEDAI, tendo por objeto a execução das obras de complementação e interligação dos sistemas de esgotamento Paquetá ETE São Gonçalo, por um período de 360 dias, no valor atualizado de R$ 12,3 milhões. Observo que o jurisdicionado atendeu integralmente a decisão plenária anterior, razão pela qual não vislumbro óbices ao conhecimento deste instrumento convocatório. Voto pela ciência ao plenário, conhecimento, determinação e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Por fim, excede pedido de preferência.
o voto número 1 de minha pauta de rito sumário, processo 116.849.0 de 18, a SEDAI está presente, deseja fazer uso da palavra também não, apenas acompanhar o julgamento. Passo ao relatório e ao voto. Processo número 1 da pauta de rito sumário do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento é o edital de concorrência pública número 17 de 2018 da SEDAI, cujo objeto é a execução de obras de complementação da rede distribuidora de água na área de abrangência dos reservatórios Cabuçu Baixo e Alto no município de Nova Iguaçu, no valor revisado de aproximado de R$ 76 milhões. O meu voto é pelo conhecimento do edital com determinações a serem cumpridas antes da realização do certame, para que o jurisdicionado exclua do edital parcela definida indevidamente como sendo de maior relevância, bem como para que a SEDAI publique errata. Indago, Vossa Excelência, vocês estão de acordo com esse voto? De acordo. Voto aprovado por unanimidade. Encerrados os pedidos de preferência, senhores conselheiros, onde estão os votos? Senhores conselheiros, a presidência traz em mesa o processo 810.540, dígito 9 de 2015, que se refere a um recurso de revisão interposto pela Sociedade Empresária Limpatec Serviços e Construções Limitada, em face de inércia da Prefeitura Municipal de Rio Bonito em realizar pagamento referente à prestação de serviços de coleta de lixo. Senhores conselheiros, há nesse processo dois votos. O primeiro voto proferido pelo conselheiro Domingos Inácio Brazão, em sessão de 8/12/16. O conselheiro votou parcialmente de acordo com o constitutivo do Ministério Público pelo conhecimento do recurso de revisão, pelo provimento parcial, renovando-se a fase instrutória do processo 206.8334 de 2014, pela comunicação aos interessados e encaminhamento. A seu turno, o conselheiro José Gomes Graciosa, em sessão de 9/3/2017, ofertou um voto parcialmente de acordo com o constitutivo do Ministério Público e em desacordo com o relator, pelo conhecimento do recurso de revisão, no mérito pelo seu não provimento, comunicação e anexação. São apenas esses os votos proferidos nestes autos. Eu indago ao conselheiro Marcelo Verdini como se posiciona. Eu acompanho o revisor. Conselheiro José Gomes Graciosa. Conselheiro André Martins. Também acompanho o revisor. Conselheiro Cristiano Guerri. Acompanho o revisor. Portanto, por 3 votos a 1, voto vencedor em plenário é o voto proferido pelo conselheiro José Gomes Graciosa pelo conhecimento e não provimento do recurso. Agora sim, convido a relatar o conselheiro Marcelo Verdini Maia. Pode fazer uso da palavra, conselheiro. Pois não. Senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhor presidente, inicialmente, antes de iniciar a relato da pauta, gostaria de submeter a este egrégio plenário uma tutela provisória que eu deferi em 15 de julho, no processo 213.232, dígito 5/2019, com vistas à suspensão da concorrência pública 3 de 2017 da Prefeitura Municipal de Macaé, tem por objeto a prestação de serviços de publicidade. A medida foi deferida em sede de representação em função da verificação de excesso de formalismos capazes de comprometer a economicidade e a competitividade do certame, o que revela a existência de perigo em mora. Considerando que, ao que tudo indica, a licitação estava em vias de ser concluída, resta configurado também o fundo de Bonimores. Desse modo, eu submeto a referendo essa tutela. Conselheiro André Siqueira Martins, Vossa Excelência referenda essa tutela. Referendo. Conselheiro Cristiano Guerri. Referendo. A tutela está referendada, conselheiro. Portanto, agora, partindo para a pauta, eu inicio solicitando a retirada de um processo da pauta especial. Retirado. Em seguida, em pauta especial, ela tem 3 processos. Eu inicio com o recurso de consideração interposto pelos senhores Fernando, são recursos de consideração interpostos pelos senhores Fernando, Rocha e José Ferreira Novelino, em
face de decisão pela irregularidade proferida em tomada de contas especial decorrente da ausência de envio da prestação de contas do ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde Geral do Cabo, relativo aos exercícios 2003. O recurso do Sr. Fernando é intempestivo e os argumentos lançados pelo Sr. José não têm o condão de alterar a decisão recorrida. Desse modo, eu voto pelo não conhecimento, comunicação, conhecimento, não provimento, desapensação, anexação e encaminhamento. Todos estão de acordo? De acordo. Voto aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto pela senhora Evelyn Gomes Campos, em fase de decisão em tomada de contas especial no município de Trajano de Moraes, e aplicou multa em razão do descumprimento de decisão desta Corte. A recorrente demonstrou que se viu impossibilitada de cumprir a decisão em virtude da fragilidade da estrutura de controle interno somada à inércia do prefeito. Fatos evidenciados pela equipe desta Corte em sede de auditoria realizada na municipalidade. Outro sim comprovou que assumiu o cargo de controlador em 2010 e os fatos apurados referentes a 2002. Eu voto, portanto, pelo conhecimento, pelo provimento, pelo cancelamento do acordo, comunicação e encaminhamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. E por fim, esta pauta especial é um recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Amarildo Henrique Alcântara, em face de decisão que aplicou o contra recorrente, em valor equivalente à época a 44 mil FIA, em razão da ausência de envio tempestivo da prestação de contas de governo relativa ao exercício 2017 do município de São Fidélis. Quando foi proferida a decisão plenária que imputou multa recorrente, o processo de prestação de contas objeto da promoção já se encontrava em tramitação de tribunal, fato este que reputo que deva ser considerado em favor do recorrente para reduzir a penalidade que lhe foi aplicada pelo valor equivalente, para o valor equivalente nesta data a 10 mil FIA, ou seja, redução de 44 para 10 mil FIA. Eu voto, portanto, neste caso, pelo conhecimento, pelo provimento parcial, cancelamento do acordo, comunicação e ciência ordenada. Conselheiro André Martins, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Cristiano Guerra? Acompanho o relator. Voto aprovado por unanimidade. Em seguida, em pauta de sumário, relatarei 17 processos. Inicio com o ofício regularizador, referente à prestação de contas do município de São Gonçalo, relativo a 2018. O voto é pela notificação para a defesa, comunicação, determinação e pensação. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. Prossigo com a representação em relação a possíveis irregularidades no edital de pregão presencial número 3 de 2019, o erro da Prefeitura Municipal de Queimados, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de kits escolares no valor total estimado de aproximadamente R$ 3.150.000. Já houve decisão meritória e o município cumpriu as determinações exaradas na decisão anterior, restando apenas pendentes de adequações atinentes à publicidade. O voto é pelo ciência plenária, comunicação, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Há divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Prossigo com a representação em relação às supostas irregularidades cometidas pelo Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, dentro do cancelamento de licitação na modalidade pregão número 5 de 2018, que tinha por objeto a prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas de computação móvel. Diante do não atendimento anterior à decisão plenária, voto pela notificação e expedição de ofício. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. Em seguida, uma representação em relação a possíveis irregularidades no edital de concorrência pública número 3 de 2019, cujo objeto é a execução de serviços de pavimentação e drenagem no município de Paraty. Houve a revogação do certame, mas não foi integralmente atendida a anterior decisão, notadamente com relação ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Nesse sentido, eu voto pelo conhecimento, ciência plenária, revogação, perda de objeto, notificação, determinação e expedição do ofício. Há divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Em seguida, o edital de concorrência de 2019, período do município de Nova Friburgo, de objeto a concessão de serviço público de ônibus, prazo de 10 anos e valor global chamado da ordem de R$ 5.600.000. São necessários diversos esclarecimentos e adequações no convocatório. O voto é pela comunicação, determinação e remessa. Todos de acordo? De De acordo. acordo. Aprovado. Prossigo com mais uma representação em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de Saquarema no
que se refere ao cancelamento do pregão presencial número 26 de 2018, que tinha por objeto a prestação de serviços relacionados a eventos e shows. Diante da ausência da resposta ao anterior chamamento processual, eu voto pela notificação. Advergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Seguida, no edital de concorrência pública de número 4 de 2016, é oriundo da Secretaria de Estado de Obras e Habitação, CEOBRAS, atual Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. O objeto é a elaboração de um projeto executivo e execução de obras em creche no município de Bom Jardim. O certame foi revogado, o voto é pela ciência plenária e arquivamento. Advergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo, mais um edital de pregão eletrônico, número 1 de 2019, oriundo da Secretaria de Estado de Educação, de objeto de registro de preços para aquisição de aparelhos de condicionadores de ar para unidades escolares, no valor global estimado da ordem de R$ 56 milhões. O instrumento já foi conhecido, voto pela ciência plenária e retorno ao arquivo. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Seguida, uma representação acerca dos supostas irregularidades ocorridas no âmbito da Prefeitura de São Gonçalo, no que se refere à ausência de publicação do termo aditivo ao contrato 6 de 2013 e outros fatos correlatos referentes à merenda escolar, bem como no que se refere à inadimplência da administração municipal quanto às suas obrigações contratuais. Diante dos fortes indícios de irregularidade relativas à celebração do 6º termo aditivo, eu voto pela ciência plenária, conhecimento e notificação para a defesa e expedição de ofício. Todos estão de acordo com o voto? De acordo. Aprovado. Prosseguindo o edital de pregão presencial de número 55 de 2017, oriundo da Prefeitura do município de Angra dos Reis, cujo objeto é a prestação de serviços relativos à alerta por sirenes, valor total estimado da ordem de R$ 4 milhões. O certame foi revogado, mas eu entendo pertinente dirigir determinação ao gestor a fim de que adote procedimentos para garantir a continuidade dos serviços, na medida em que é essencial para a garantia da segurança de pessoas em localidades de risco. O voto, portanto, é pela ciência plenária, determinação, ciência e arquivamento. Todos de acordo com a determinação proposta? De acordo. Aprovado. Prossigo com uma representação em face do edital de pregão número 2 de 2019, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Itaperuna. Diante do não atendimento da notificação que lhe foi dirigida, voto pela aplicação de multa ao prefeito, comunicação e expedição de ofício. Advergência? Sem divergência. Aprovado. Seguida, uma denúncia formalizada por vereador de Macaé acerca da suspensão da cobrança da taxa para modernização e fiscalização do sistema de transporte, dentre outros temas. O voto é pela remessa dos autos à SSE com vistas ao aperfeiçoamento do chamamento processual, comunicação e ciência. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, uma representação em relação a possíveis irregularidades contidas na concorrência pública número 1 de 2019 da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, cujo objeto é a execução de serviços referentes à limpeza urbana, no valor estimado da ordem de R$ 13.200.000. Já houve decisão meritória na representação, o voto é pela ciência plenária, expedição de ofício, encaminhamento e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prossigo com o edital de pregão presencial de número 1 de 2019, oriundo do Fundo Municipal de Educação de Itaboraí, o objeto é registro de preços para aquisição de merenda escolar. Prazo de 12 meses, valor global chamado na ordem de R$ 14.600.000. Eu entendo que na atual fase processual, o instrumento possa ser conhecido com as determinações elencadas em meu voto escrito. O voto, portanto, pelo conhecimento, determinação e arquivamento. Conselheiro André Siqueira Martins, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheiro Cristiano Lacerda Guerri? Aprovado por unanimidade. Prosseguindo, embargos de declaração propostos em face de decisão que, em representação contra possíveis irregularidades do pregão presencial no 35 de 2017 da Prefeitura Municipal do Cabo de Carmo, rejeitou as razões de defesa apresentadas pelo embargante. Eu entendo que não há a alegada omissão na decisão embargada, e o voto é pelo conhecimento e no mérito, pelo seu não provimento, comunicação e encaminhamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, uma representação em que o juízo da primeira vara do trabalho de Itaperuna noticia que o município, em ação trabalhista, declarou que efetua o pagamento de horas extras e adicional noturno superiores ao efetivamente devido. Eu entendo que o jurisdicionário deva ser chamado aos autos para que possa exercer seu direito de defesa e o voto é pela notificação para defesa e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado.
E finalizando a pauta de sumário, fui para uma representação em face de supostas irregularidades na celebração do termo de fomento número 1 de 2017, celebrado entre o município de Quissamã, e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, FUNRIO, dispensado prévio procedimento de chamamento público, cujo objeto é a participação complementar em saúde pública no valor de R$ 5.400.000. São necessários documentos e esclarecimentos e o voto, portanto, pelo conhecimento, comunicação e expedição de ofício. Todos estão de acordo? De acordo. Aprovado. E finalizando, senhor presidente, eu solicito a reclusão em pauta de um processo. Pois não? Trata-se de uma aposentadoria concedida em favor da senhora Marisa Gonçalves dos Santos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do município de Macaé. A ex-servidora ingressou em 12 de maio de 89 por meio de contrato temporário, fato este deve ser esclarecido pelo jurisdicionado. O voto, portanto, é pela comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado, conselheiro. Com isso, senhor presidente, finalizo minha pauta por hoje. Eu dou a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, conselheiro Marcelo Vergini. Tenho a honra de passar a palavra à conselheira Andréa Silveira Martins para a sua relatoria. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, inicialmente eu vou submeter ao plenário 2 medidas cautelares referidas por mim em 11 de julho de 2019. A primeira no edital de pregão presencial no município de São João da Barra, visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza. Processo 216.389, dígito 5 de 2019. Ao constatar a obrigatoriedade de visita técnica em alguns itens editalícios, os quais colidem com o enunciado da súmula número 1 deste tribunal, e ainda em face da presença de cláusulas potencialmente restritivas ao caráter competitivo do certame, decidir, pelo deferimento da medida cautelar para a suspensão dos prosseguimentos do certame, pela determinação do corpo técnico, pela expedição de ofício a representante e pela ulterior remessa ao relator originário. Como decidido, senhor conselheiro. A tutela provisória está em deliberação. Trago ao conselheiro Cristiano Guerin se referendo ou não a essa tutela. Referendo. Conselheiro Marcelo Vergini? Referendo. Está referendado, conselheiro. A segunda cautelar, eu deveria nos autos do processo 216.542, dígito 9 de 2019, trata-se de edital de pregão presencial da Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, SOMAR, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos. Em face da presença de itens editalícios potencialmente restritivos da competitividade e ainda em face do valor da contratação, deve o jurisdicionado ser instado a encaminhar o edital de pregão presencial número 21 de 2019, motivo pelo qual eu decidi, pelo deferimento da medida cautelar para a suspensão do certame, pela comunicação ao jurisdicionado, pela determinação à SGE e pela expedição de ofício a representante. Conselheiro Cristiano Guerin, referendo essa tutela. Referendo. Conselheiro Marcelo Vergini? Referendo. Referendado por unanimidade. A seguir, eu devolvo, sem voto do revisor, o processo 234.868, dígito 3 de 2010, cuja Vossa Excelência é o relator. Pois não, conselheiro André, trata-se de uma auditoria governamental ordinária realizada na Câmara de Guapimirim no exercício 2010 para verificar a legalidade e legitimidade de admissões de pessoal. Relator do processo sou eu e, em sessão plenária de 26 de 7 de 18, proferi voto pela aplicação de multa a um responsável e pela extinção da punibilidade em razão da prescrição em relação a outros responsáveis. Eu indago ao conselheiro Marcelo Vergini como se posiciona. Eu preciso justiça de revista desse processo. Pois não, vista concedido do processo 234.868, dígito 3 de 2010, ao conselheiro Marcelo Vergini Maia, que restituirá os autos a este plenário oportunamente. A palavra está com Vossa Excelência, conselheiro André. A seguir, eu procedo à inclusão em pauta especial de um recurso de reconsideração em face de decisão que recusou o registro de atos de aposentadoria em face da permanência de uma irregularidade, qual seja, a não permanência por 5 anos no cargo em que requerida a inatividade em face de ascensão inconstitucional.
Voto, portanto, pelo conhecimento, no mérito, pelo não provimento do recurso e por comunicação. Conselheiro Cristiano Guerri, como vota? Como relator. Conselheiro Marcelo Vergini? Presidente, eu gostaria de esclarecer que foi pedido nesse processo que é o voto da BERT. Pois não. Encontrando-se impedido o conselheiro Marcelo Vergini Maia, participarei da votação e acompanho, voto conforme a conselheira relatora, a conselheira Andréa Silveira Martins, pelo conhecimento e não provimento do recurso. Voto, portanto, aprovado por unanimidade. A seguir, em pauta especial, eu trago 276 processos. Primeiro, o recurso de reconsideração contra a decisão que recusou o registro de ato de aposentadoria e, de acordo com as razões recursais apresentadas, eu reconheço a inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 2074/2008, Lei do Município de Angra dos Reis. Quanto ao tempo averbado junto ao INSS, concordo com a recorrente, no entanto, eu apoio o entendimento do corpo técnico no sentido de que a majoração do tempo de contribuição deva ser promovida junto ao órgão de origem e quanto à patologia de que a recorrente é portadora ser considerada de natureza grave, esta, a meu ver, não está incluída no rol taxativo legal, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo seu não provimento por comunicação e recomendação. Todos estão de acordo com o voto? De acordo. Voto aprovado. A seguir, considerando que o presente expediente for atuado como recurso de revisão, mas por versar sobre recurso de reconsideração e que o seu mérito foi analisado nos autos do processo que acabei de relatar, eu voto pela desconstituição e pela anexação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, um recurso de reconsideração contra a decisão que recusou o registro de ato de aposentadoria. No mérito, eu reputo que o adicional multisseriados e o adicional de difícil acesso são vantagens remuneratórias recebidas a título pro labore faciendo, sendo que a sua incorporação aos proventos contraria o parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição da República, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. A seguir, eu vou proceder à votação em conjunto dos votos de número 4 a 276. Pois não. Recurso de reconsideração contra a decisão que não conheceu termos aditivos em atos de prorrogação de contratos de pessoal por prazo determinado e, quanto ao mérito, não há que se falar em crise livre, visto que o reconhecimento da ilegalidade do contrato que autorizou a contratação temporária não se confunde com as suas respectivas prorrogações, razão pela qual eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Já aprovado. Em pauta de rito sumário, eu trago 6 processos. Primeiro, o edital de pregão eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde, que tem por objeto a aquisição de ambulâncias, e em face da constatação de inadequações nas cláusulas do edital, especialmente relativas à estimativa orçamentária, em desacordo com o enunciado da súmula número 2 deste tribunal, pela presença de divergências entre o edital e o termo de referência e ainda a exigência de qualificação técnica indevida do voto por comunicação. Todos estão de acordo com a comunicação? De acordo. De acordo. Aprovado. A seguir, 2 representações propostas por pessoas jurídicas em face do edital de concorrência número 5 de 2017 da Prefeitura Municipal de São Pedro de Aldeia. O edital já foi conhecido por este plenário com determinações em sessão de 12 de dezembro de 2018. Quanto ao mérito da representação, reconheço a sua procedência parcial em face da análise efetuada no tocante aos custos previstos de vale-refeição e salário mínimo, os quais foram retificados pelo jurisdicionado nas erratas constantes no site da municipalidade. Sendo assim, eu voto pelo conhecimento, procedência parcial, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, outra representação contra o mesmo edital que acabei de relatar, em que, com relação às impropriedades destacadas pela representante, o jurisdicionado já promoveu o saneamento devido, razão pela qual eu voto pelo conhecimento em caso, improcedência, expedição de ofício e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Uma representação interposta por sociedade empresária, em face do edital de pregão presencial número 110 de 2018, do município de Araruama, em
face de constatar o integral cumprimento de determinações anteriores deste plenário, eu voto pela ciência plenária e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Por último, nesta pauta, o edital de concorrência pública de Paracambi, que tem por objeto a execução de obras de infraestrutura em face do saneamento da maioria das impropriedades verificadas anteriormente, mas ainda existindo a necessidade de novas correções, eu voto pelo acolhimento das razões de defesa e comunicação. Todos de acordo com a comunicação? De acordo. Aprovado. Em pauta ordinária complementar, eu trago 6 processos. Primeiro, um recurso de embargo de declaração contra a decisão que recusou o ato de registro de aposentadoria em face da incorporação da gratificação de representação de titularidade do Tribunal de Justiça desse Estado e em face de a matéria já estar consolidada nesta Corte e pelo órgão especial no Tribunal de Justiça, eu voto pelo conhecimento, pelo provimento para proceder ao registro em caso do ato de aposentadoria e por comunicação. Conselheiro Cristiano Guerra, como se posiciona? Como relator. Conselheiro Marcelo Verdini? Como relator. Aprovado por unanimidade. A seguir, uma consulta formulada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Laje do Muriaé, com o objetivo de esclarecer dúvida acerca de período de carência estabelecido em lei municipal. Reputo presente os pressupostos de admissibilidade e, quanto ao mérito, estabeleço as seguintes diretrizes. Primeira, o período carencial da autarquia municipal é de 240 contribuições, contada a partir do primeiro recolhimento, ou seja, 8 de janeiro de 1998, conforme o artigo 81b da Lei Municipal nº 553 de 2006. Segunda, a carência para que a autarquia assuma diretamente o pagamento deve ser considerada individualmente em relação a cada servidor, em atenção aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial. Terceira, considerando o teor do artigo 81 da Lei nº 553 de 2006, se o pedido de percepção do benefício tiver sido apresentado e concedido até a data da entrada em vigor da referida lei, caberá ao município realizar os aportes necessários ao pagamento. No entanto, em razão da regra da unidade gestora única, caberá à administração desses pagamentos a prévia laje, desde o advento da emenda constitucional número 41 de 2003. Quarta, conforme resposta ao quesito acima, em razão da regra da unidade gestora única, o município deve aportar os recursos necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários concedidos até a edição da Lei nº 553 de 2006, de modo que a prévia laje gerencie indiretamente os benefícios. E quinta, caso haja a necessidade de pagamento de benefícios retroativamente em decorrência de decisão judicial, o prévio laje deve arcar com a parcela do encargo que estava sob a sua responsabilidade, qual seja, a parte posterior ao término do período carencial. O encargo que esteja compreendido no período carencial será de responsabilidade de cada empregador, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 81b da Lei Municipal, e o encargo compreendido antes da entrada em vigor da lei em referência seria de responsabilidade do Tesouro Municipal. Sendo assim, eu voto pelo conhecimento, expedição de ofício e arquivamento. Com relação a essa consulta formulada pelo Instituto de Previdência de Laje do Muriaé, dá o conselheiro Cristiano Guerra como voto. Como relator. Conselheiro Marcelo Verdini? Como relator. Aprovado por unanimidade. A seguir, o relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Araruama relativo ao primeiro quadrimestre de 2016, considerando a ausência de atenuantes no que tange à regra de retorno, eu voto pela aplicação de multa em 30% dos vencimentos anuais do gestor. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, o RGF de Araruama, referente ao segundo quadrimestre de 2016, e ainda em face da ausência de circunstâncias atenuantes, eu voto pela aplicação de multa em comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, o RGF, agora referente ao terceiro quadrimestre de 2016 de Araruama, em que voto pela aplicação de multa e ciência plenária. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. E por último, o RGF de São Gonçalo, referente ao terceiro quadrimestre de 2016, e que também, em face da ausência de atenuantes, a multa é de 30% dos vencimentos anuais e ainda uma comunicação ao atual prefeito para que retifique o demonstrativo da despesa de pessoal. Também todos de acordo? De acordo. Aprovado. Senhor conselheiro, eu encerrei a minha pauta, agradeço e devolvo a palavra à Vossa Excelência. Agradeço ao conselheiro André Martins. Tem a honra de passar a palavra ao conselheiro Cristiano Guerra para a sua relatoria.
Antes de iniciar o relato da minha pauta, por força do parágrafo 1º do artigo 84A do regimento interno desta Corte, comunica ao plenário tutela provisória por mim concedida nesta última semana. Trata-se do processo TSRJ 215.385/2019, referente à representação interposta pela sociedade empresária Companhia Fluminense de Serviços e Construções, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Quissamã na elaboração da concorrência pública número 4 de 2019. O referido certame tem como objeto a contratação de empresa especializada na realização de serviços de coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos e demais serviços correlatos. Em análise perfunctória, considerei que o índice de liquidez imediata, como elemento de qualificação econômica e financeira para a habilitação do certame, além de não ser usual, é restritivo à competitividade. Isto porque o referido índice não reflete a correta avaliação da situação financeira dos licitantes a longo prazo, para cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado, mas somente a curto prazo, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória. Em 12 de julho, proferi decisão monocrática na qual determinei a imediata suspensão do certame. É esta decisão que trago para referendo. Pois não, conselheiro Marcelo Vergílio, em referendo essa tutela. Referendo. Conselheiro André Martins. Referendo. Referendado por unanimidade. Solicito a retirada de 2 processos da minha pauta especial. Retirados. Passaria para a minha pauta de reinclusão especial, mas da mesma maneira solicito a retirada de todos os processos dessa pauta, aqueles que receberam os votos 10 a 12. Pois não, os processos cujos votos são 10 a 12 estão retirados da pauta de reinclusão especial. Passo então para a pauta especial, na qual relatarei 1.331 processos. Nos 98 primeiros processos, meus votos estão em desacordo no constitutivo e com parecer do Ministério Público Especial. Inicialmente, um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Danilo Gomes contra a decisão pela recusa de registro de 98 contratos por tempo determinado com a consequente aplicação de multa. Analisando as alegações apresentadas em sede recursal, constato que o recorrente não traz elemento ou prova nova que possa interferir no resultado do julgamento. Ademais, verifico que tramitam nesta Corte diversos processos que tratam de contratações por prazo determinado para agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, firmados pela Prefeitura de Duque de Caxias no quadriênio 2009-2012. As mencionadas contratações fragilizam a alegação de combate a surto epidêmico, pois esse não poderia ter perdurado tanto tempo. Havia, na verdade, situação recorrente que, passado tantos anos, deveria ter levado os gestores municipais a aparelhar seu quadro de pessoal permanente com agentes comunitários de saúde em quantitativo suficiente para manter sob controle a infestação pelo mosquito da dengue. Portanto, nos votos 1 a 98 desta pauta, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. No processo seguinte, meu voto está parcialmente de acordo com o constitutivo e com o parecer do Ministério Público Especial. É um recurso de revisão interposto pelo senhor Washington Reis de Oliveira contra a decisão pela ilegalidade das contas, condenação em débito e aplicação de multa. Ele se refere aos pressupostos de admissibilidade da peça recursal apresentada, tenho que a mesma deve ser conhecida, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, o mesmo não ocorre com as razões complementares ao recurso. Quanto ao mérito, a argumentação apresentada pelo interessado não representa violação de dispositivo legal, configurando tão somente conformismo contra a decisão proferida no processo principal, decisão esta que já transitou em julgado. Assim sendo, voto pelo conhecimento, não provimento do recurso de revisão, não conhecimento das razões complementares e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Nos 1.232 processos seguintes, meus votos estão de acordo com o constitutivo com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Sebastião Machado de Moura contra a decisão pelo registro do ato concessório de aposentadoria e fixação de proventos. Em síntese, alega o recorrente ter direito adquirido a percepção em seus proventos da parcela gratificação de representação de gabinete percebida neste Tribunal de Contas no período de março de 2000 a dezembro de 2014. Analisando as alegações apresentadas, verifico que assiste razão ao recorrente. Como bem salientou o corpo técnico, esta Corte de Contas consolidou o entendimento no sentido de que podem integrar
os proventos de inatividade, as gratificações dos servidores estaduais que comprovem que, em 11 de junho de 2008, última vigência do artigo 220 do Decreto 2.479 de 1979, ou em 18 de dezembro de 2008, última vigência da redação originária do artigo 35 da Lei 5.260 de 2008, possuíam os requisitos específicos previstos nos supracitados dispositivos legais, bem como preenchiam os requisitos necessários à aposentação nas datas supracitadas. No caso em apreço, aferiu-se que o recorrente, em 18 de dezembro de 2008, já havia preenchido todos os requisitos para a aposentação, com fulcro na regra prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2003, pois possuía 61 anos de idade e contava com mais de 35 anos de tempo de contribuição, além de 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e 5 no cargo, conforme certidão de tempo de serviço e histórico funcional acostados aos autos. Por isso, a legalidade da incorporação da gratificação em apreço deve ser aferida pela redação originária do artigo 35 da Lei 5.260 de 2008, eis que, tendo havido o preenchimento integral dos requisitos para aposentação na vigência deste dispositivo legal, é imperioso reconhecer o direito adquirido do servidor, o qual não pode ser prejudicado por lei posterior. Portanto, voto pelo conhecimento, provimento, recomendação e comunicação. Todos estão de acordo com o provimento do recurso? De acordo. Voto aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Luiz Nancy, em face de decisão que consignou a ilegalidade do contrato, bem como do seu primeiro termo aditivo e do termo de rescisão, ambos em apenso, com a consequente aplicação de multa. Como bem destacou o corpo técnico, o recorrente figurou como signatário do contrato ora em análise, de modo que assumiu a obrigação de pagar por serviços contratados sem a comprovação da economicidade do preço praticado. Ademais, não pôde prosperar o pleito do recorrente quanto ao sobrestamento do presente processo até a conclusão da tomada de contas especial determinada no voto recorrido. Isto porque o objetivo da tomada de contas não é discutir a ilegalidade constatada no presente recurso, e sim apurar a responsabilidade por ocorrência de eventual dano à administração pública, a fim de obter o respectivo ressarcimento. Portanto, neste conjunto de 3 processos, os votos 101 a 103 desta pauta, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Passo agora para o processo que recebeu o voto 104, que é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Machado Costa contra a decisão pela recusa de registro do ato concessório de aposentadoria e respectiva fixação de proventos. Superada a admissibilidade da peça recursal no mérito, não vislumbrei qualquer elemento que possa ensejar a reforma da decisão recorrida. Verifico que a recusa do registro do ato de aposentadoria ocorreu pela ausência de amparo legal para a incorporação da gratificação de encargos especiais e do valor relativo ao símbolo DAI 6, considerando que não fazia parte da remuneração do cargo efetivo do servidor. Cumpre destacar que a gratificação de encargos especiais fixa foi concedida por processo autorizativo somente a servidores ocupantes de cargo em comissão. Verifica-se, portanto, tratar-se de gratificação eminentemente transitória, eis que, agregada à parcela que, por natureza e força legal, não se incorpora aos proventos. Além disso, o fato de o servidor perceber determinada parcela por um período extenso não a caracteriza como vantagem pessoal permanente, tampouco inerente ao cargo efetivo, salvo quando expressamente estabelecido por lei a sua natureza permanente, o que não restou comprovado no caso. Voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e remessa. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Agora, um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Paulo Jorge César, em face de decisão pela recusa de registro de termos aditivos a contratos de trabalho por tempo determinado. Não obstante as alegações recursais, restou demonstrado que, na qualidade de prefeito interino, o recorrente firmou inúmeros termos aditivos a contratos temporários. Ressalto que, de acordo com a ilegalidade apurada, a multa no valor de 3.000 UFIR foi fixada em patamares mínimos, sendo a mesma razoável e proporcional.
Portanto, nesse conjunto de 1.224 processos, que equivalem aos votos 107 a 1.330, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Todos de acordo com o voto? De acordo. Aprovado. Senhor conselheiro, Pois não? pode vir a ver, relator, mas eu gostaria de solicitar o estudo desse conjunto de processos. Pois não. Conselheiro Marcelo Vergini, retira o voto. Vista concedido no processo cujos votos são 107 a 1.330. Processo principal, número 200-660-5 de 2015. Vista desses processos concedido à conselheira Andréa Siqueira Martins. Passo agora para o processo que recebeu o voto número 1.331, que é o recurso de reconsideração interposto pelos senhores Carlos Henrique Melo Reis e João Carlos Nunes da Silva contra a decisão pela irregularidade das contas de ordenador de despesa e responsável pela tesouraria. Ambos os recursos atendem ao requisito da admissibilidade, pelo que devem ser conhecidos. Passando ao mérito, verifico que o senhor Carlos Henrique logrou êxito em elidir parte das irregularidades apontadas na decisão recorrida, vez que estas foram praticadas quando o recorrente já não se encontrava à frente do Fundo Municipal de Saúde de Nova Iguaçu. Dessa forma, entendo que o recurso deva ser parcialmente provido com a consequente redução da penalidade aplicada para 3 mil reais. Quanto ao recurso apresentado pelo senhor João Carlos, constato que os esclarecimentos apresentados apenas confirmam que, durante sua gestão, houve deficiência no controle dos saldos das disponibilidades bancárias, em prejuízo do conhecimento da real composição patrimonial da Prefeitura. Nesse sentido, não vislumbro qualquer elemento capaz de modificar a penalidade que lhe foi aplicada. Portanto, voto pelo conhecimento, provimento parcial, não provimento, comunicação e encaminhamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. O processo seguinte é mais um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marcos da Rocha Mendes contra a decisão de ilegalidade do contrato, irregularidade das contas e condenação em débito. Como bem salientou o corpo técnico, as razões recursais não se coadunam com a irregularidade apurada no presente processo. Desta feita, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e remessa. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Encerrando a pauta, outro recurso de reconsideração interposto pelo senhor Arthur João Scarpan Jordão Costa, em face de decisão pela recusa de registro de contratos por tempo determinado e aplicação de multa. A alegação superficial quanto aos transtornos causados à municipalidade em decorrência de catástrofes naturais não pode ser aceita como justificativa genérica para todo e qualquer ato praticado pela administração, especialmente quando o gestor tem o ônus de comprovar os requisitos elencados na Constituição Federal. No presente processo, não houve demonstração de situação excepcional e imprevisível que pudesse permitir a utilização desta via de exceção à regra da obrigatoriedade de concurso público, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Passo para a pauta de rito sumário, na qual relatarei 8 processos. No primeiro processo, meu voto está em desacordo com o corpo constitutivo e com o parecer do Ministério Público Especial. Na verdade, esse processo já foi relatado no início da sessão, então eu vou pular esse processo que recebeu o voto número 1 e vou passar para o voto número 2. Nesse processo de voto número 2, meu voto está parcialmente de acordo com o corpo constitutivo e com o parecer do Ministério Público Especial. Trata-se do edital de pregão eletrônico número 29 de 2019, formalizado pela Prefeitura de Resende, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e higienização de prédios, mobiliários e equipamentos das unidades escolares do município de Resende, no valor estimado de R$ 12,1 milhões. Após detidos âmbitos autos, considero que este edital está apto a ser conhecido. Voto pela ciência ao plenário, conhecimento, determinação e arquivamento. Conselheiro Marcelo Vergini, como vota? Com relator. Conselheiro André Martins? Com relator. Aprovado por unanimidade. Nos 6 processos seguintes, meus votos estão de acordo com o corpo constitutivo e com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles já foi relatado no início da sessão. Assim sendo, passo para o seguinte, que recebeu o voto número 4. É uma representação interposta pela sociedade empresária Medicar Emergências Médicas Limitada contra irregularidades cometidas pelo Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro
na elaboração do pregão presencial número 35 de 2018, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços médicos nas unidades de pronto atendimento, no valor estimado de 18,7 milhões de reais. As justificativas apresentadas pelos jurisdicionados, por esse único jurisdicionado, não elidem a ilegalidade apontada na presente representação, em especial no que se refere à restrição de competitividade do certame. Portanto, considerando que o vício apontado no presente processo poderá ensejar a declaração de nulidade do contrato número 37 de 2019, decorrente do procedimento licitatório combatido, deve ser expedida notificação aos responsáveis. Voto pela ciência ao plenário, notificação e expedição de ofício. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Passo para o processo seguinte, que é uma representação interposta pela empresa Serve Serviços e Comércio Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas no curso do pregão presencial número 10 de 2019, oriundo da Prefeitura de Cordeiro, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta de resíduos e destinação final e varrição de logradouros públicos, no valor estimado de 5,6 milhões de reais. Verifico que as determinações exaradas na última decisão plenária foram atendidas em sua integralidade. Contudo, o jurisdicionado não disponibilizou a nova versão do edital em seu endereço eletrônico, o que deve ser sanado. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Outra representação, dessa vez interposta pela empresa Ecoambiental Serviços e Empreendimentos Limitada Microempresa, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Santo Antônio de Pádua, na elaboração da tomada de preços número 1 de 2019, cujo objeto é a apresentação de propostas para os serviços de transporte, incluindo coleta, tratamento, inativação e destinação final de resíduos de serviços de saúde, no valor estimado de R$ 136.011,24. Em resposta à última decisão proferida no processo, a municipalidade apresentou os esclarecimentos com a informação de que duas licitantes que compareceram ao certame foram inabilitadas por motivos distintos da questão ora representada neste tribunal, sendo que a empresa representante não compareceu ao certame. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, expedição de ofício e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Agora, a concorrência pública número 1 de 2019, encaminhada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro, cujo objeto é a contratação de empresa habilitada para prestar serviços de assistência hospitalar, no valor total estimado de 5,6 milhões de reais. Apesar de ter atendido a maior parte dos itens constantes da comunicação plenária anterior, persiste a inconsistência relacionada à economicidade do edital. Voto pela ciência ao plenário e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Encerrando a pauta do sumário, uma representação interposta por vereadora do município de Quissamã, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura no procedimento licitatório relativo à tomada de preços número 4 de 2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e de mão de obra para a execução de serviços de apoio técnico e administrativo no valor revisado para 1,8 milhões de reais. Alinho-me ao entendimento manifestado pelo Corpo Executivo no sentido que deva ser concedida nova oportunidade à administração municipal para a apresentação de esclarecimentos e documentações complementares. Nesse sentido, voto pela ciência ao plenário sobre estamento, comunicação e expedição de ofício. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Passo para a pauta ordinária, na qual relatarei 2 processos. Nestes 2 processos, meus votos estão sem manifestação do Corpo Executivo e do MPE. São 2 relatórios de gestão fiscal. Um da Câmara Municipal de Itaboraí e o outro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Ambos os processos mereceram votos aprovados em sessão plenária virtual de 6 de maio de 2019. Contudo, por um equívoco, as decisões proferidas não se coadunam com o momento processual adequado a cada processo.
Portanto, neste conjunto de dois processos, voto pela revisão ex officio, anulação da decisão, comunicação e retorno. Todos de acordo com esses votos? De acordo. Aprovados. Passo para a pauta ordinária complementar, cujo primeiro processo... Sim. Com relação ao primeiro processo da pauta ordinária complementar do conselheiro Cristiano Guerra, recurso de revisão, há sobre a mesma pedido para a defesa oral do senhor Wilson Rissolia Rodrigues, trata-se do processo 114.285.4/18, da pauta ordinária complementar do conselheiro Cristiano Guerra, voto número 1. Em dado se está presente, volto a indagar, na verdade, uma vez que o fiz ao início da sessão, se está presente o senhor Wilson Rissolia Rodrigues, ou seu representante, Dr. Guilherme Valadares Chiesa. Não se encontrando presente, solicito que a secretária-geral das sessões faça constar essa circunstância e solicito ao conselheiro Cristiano Guerra que proceda ao relato do voto. O processo 114.285/4/2018 é um recurso de embargo de declaração oposto pelo senhor Wilson Rissolia Rodrigues contra a decisão que conheceu e não proveu o recurso de revisão que objetivava desconstituir decisão pela ilegalidade de contrato e seu termo aditivo. O recurso em análise pretende modificar a decisão plenária que conheceu e não proveu o recurso de revisão interposto pelo interessado. Em sede de juízo de admissibilidade, embora presentes os pressupostos da legitimidade e da tempestividade, a meu sentir, o recurso apresentado não se enquadra nas estreitas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, os embargos que são cabíveis para corrigir obscuridade, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. Portanto, tem-se que, para o conhecimento desta espécie recursal, de acordo com a teoria da asserção, bastaria a simples alegação das referidas impropriedades pelo alargante. Caso assim fizesse, o ato efetivo de constatação da existência ou não de obscuridade, omissão ou contradição deveria ser examinado como mérito do recurso, uma vez que superado o juízo de admissibilidade. Contudo, no presente caso, o embargante sequer alega a existência de omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida. Como bem destaca o corpo técnico, em suas alegações, aduz o embargante que teve acesso a novos documentos e informações capazes de justificar o acolhimento dos embargos com a consequente modificação da decisão. Ocorre que esta via recursal não é adequada para a rediscussão do mérito da decisão originária. Logo, tendo em vista o não preenchimento do requisito de admissibilidade do cabimento, concluo pelo não conhecimento dos embargos de declaração. Portanto, voto pelo não conhecimento dos embargos, comunicação, anexação e encaminhamento. Como votam os conselheiros Marcelo Verdini? Com relator. André Martins? Com relator. Aprovado por unanimidade. Em seguida, duas aposentadorias em favor de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nas quais se discute a natureza e consequente legalidade da gratificação de representação de titularidade. O corpo executivo, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, sugere o registro com determinação. Apresento este voto em pauta ordinária complementar, tendo em vista que a temática obteve do plenário desta Corte um novo parâmetro, a partir do julgamento do recurso de reconsideração no processo TCRJ número 105.176/8/2011, sob a relatoria da eminente conselheira substituta Andréa Siqueira Martins, em sessão plenária de 3 de abril de 2018, que passou a reconhecer a aludida gratificação de representação de titularidade com caráter de adicional até a promulgação da Lei nº 6.471 de 2013, que transformou o cargo de escrivão em função de confiança. Na mesma linha de entendimento, pronunciou-se o ilustre conselheiro substituto Marcelo Verdini Maia no processo número 112.455-1 de 2010, em sessão de 13 de fevereiro de 2019, quando ficou consolidada a natureza jurídica permanente da vantagem, uma vez que foi destinada aos servidores promovidos ao cargo efetivo de escrivão. Portanto, escorando-me na nova concepção do plenário, no tocante ao processo número 100.982/6 de 2019, reconheço sua regularidade, sendo necessário, porém, antes do competente registro, providências de ordem formal atinentes ao ato de concessão. Já quanto ao processo 100.474/9 de 2019, não há informação de que a servidora tenha ocupado o cargo de escrivão, motivo pelo qual julgo imprescindível que o jurisdicionado justifique
a percepção da parcela. Dessa maneira, em ambos os processos, eu voto por comunicação. Então, Vossa Excelência, estão de acordo com ambos os votos. De acordo. Aprovados. Passo para o processo seguinte, no qual meu voto está parcialmente de acordo com o constitutivo, com parecer do Ministério Público Especial. É o relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Carapebus, referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Na última sessão plenária, foi dirigida a notificação aos jurisdicionados para que apresentassem razões de defesa quanto ao descumprimento do limite da despesa com o pessoal, bem como quanto ao descumprimento das regras de retorno. Apesar de devidamente cientificados da decisão, apenas a senhora Cristiane Miranda apresentou resposta a esta Corte de Contas, tendo o senhor Amaro Fernandes quedado inerte. O corpo constitutivo, através da terceira CAC, manifesta-se pelo não acolhimento das razões de defesa e aplicação de multa no valor correspondente a 30% dos vencimentos anuais, de forma proporcional ao período sob sua responsabilidade. Em medida análise dos autos, verifico que a prefeita de Carapebus alega que, apesar de ter tomado medidas que considerou necessárias, a administração municipal não logrou êxito em reduzir as despesas pessoal aos patamares legais por motivos alheios à sua vontade, citando em especial a ocorrência de PIB negativo de 2014 a 2017, bem como as variações cambiais negativas no decorrer dos exercícios, fatos que causaram uma grave crise financeira no município. Conforme destaquei em meu voto escrito, o Poder Executivo do município de Carapebus vem ultrapassando o limite legal da despesa com o pessoal desde o terceiro quadrimestre de 2015. Contudo, não se pode negar que, de fato, o país enfrenta uma séria crise econômica. Verifico que, realmente, houve uma redução significativa da receita corrente líquida no município no exercício 2016, com ligeira recuperação no primeiro quadrimestre de 2017. Cumpre registrar que o legislador não ficou insensível com os efeitos da redução das receitas decorrentes da grave crise econômica sobre as despesas de pessoal, tendo previsto mecanismos e prazos mais benéficos para que os gestores readequassem as despesas. Cito como exemplo a duplicação de prazos para a recondução das despesas conforme o artigo 66 da LRF. Assim, a meu ver, é razoável verificar, para fins de dosimetria da pena, o real impacto da crise econômica nas receitas do município. Nesse sentido, considero adequada a utilização de forma analógica do critério indicado pelo legislador na Lei Complementar nº 64/2018. Ocorre que, neste critério, ainda que mitigando os impactos da crise econômica na receita corrente líquida do município, o Poder Executivo de Carapebus não teria respeitado o limite percentual para a despesa de pessoal, vez que seria alcançado o percentual de 55,07%. No entanto, utilizando este critério agora invoco, neste caso concreto, o percentual de despesa, o percentual da despesa seria muito próximo ao limite previsto em lei e considero estar diante de circunstância atenuante, razão pela qual entendo ser apropriada a fixação de multa no total correspondente a 10% dos vencimentos do prefeito, calculada proporcionalmente ao período sobre a responsabilidade de cada gestor. Dito isso, voto pelo acolhimento parcial das razões de defesa e a aplicação de multa no valor de 10% dos vencimentos anuais. Indago o conselheiro Marcelo Virgínio como vota. Com ela, Conselheiro André Martins. Senhor conselheiro, conhecerei bem o relator, mas eu gostaria de solicitar a vista desse processo. Pois não, conselheiro Marcelo retira seu voto. retiro. Vista do processo 212.736, dígito 0 de 17, voto número 4 da pauta ordinária complementar do conselheiro Cristiano Guerri, relatório de gestão fiscal de Carapebus. A vista está concedida à conselheira André Silveira Martins. Encerro minha relatoria, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra à Vossa Excelência. Muito obrigado, conselheiro Cristiano. Antes de proceder à relatoria dos meus processos, gostaria de fazer uma comunicação em plenário de tutela provisória que concedi em decisão monocrática de 7/6/19, com fundamento do artigo 84A, parágrafo 1º do regimento interno. Concedi essa medida cautelar inaudita altera parte nos autos do processo 103.2607/19, determinando a suspensão do processo licitatório e contratação, objeto da concorrência nacional dos resíduos de 2018 da SEDAI, cujo objeto é a contratação de 2 escritórios de advocacia para patrocínio sem exclusividade de processos judiciais de natureza civil em varas da Fazenda Pública, varas
varas civis, varas empresariais, bem como Justiça Federal, no valor aproximado de R$ 37 milhões. A referida tutela foi deferida em sede de representação interposta pela sociedade Carlos Mafra de Laete Advogados em face de supostas irregularidades cometidas pela SEDAI. Destaque entre os fatos trazidos pela representante que considerei, em uma análise perfunctória, a inabilitação da representante por não ter apresentado certidões emitidas no Estado do Rio de Janeiro, apesar de situar-se em outro Estado da Federação, como restritivo o caráter competitivo do certame. Diante desses indícios, bem como em razão da data de homologação do certame, considerei atendidos os requisitos do periculo imóvel dos boniúris e determinei cautelarmente a suspensão do certame no estágio em que se encontra até o julgamento de mérito da representação, devendo o jurisdicionado se abster de adjudicar o objeto ou celebrar o contrato. E dado o conselheiro Marcelo Verdini se referenda a esta tutela. Referendo. Conselheiro André Martins. Referendo. Conselheiro Cristiano Guerra. Referendo. Tutela referendada por unanimidade. Passo à relatoria dos meus processos da sessão de hoje, comunicando que retirei de minha pauta especial o processo 100.837, isto 2, 2009, um recurso de reconsideração e tomada de contas especial da Secretaria de Estado de Fazenda. Será trazido a este plenário oportunamente. Em seguida, procedo à devolução com voto revisor do processo 201.2810 de 19, com edital de licitação da Prefeitura de Barra Mansa. Trata-se do edital de concorrência número 01 de 19, já estou aqui proferindo o meu voto revisor, relator é o conselheiro Marcelo Verdini Maia. O edital de concorrência número 1 de 2019 da Prefeitura de Barra Mansa, cujo objeto é a concessão de serviços de gestão, exploração e estacionamento rotativo no valor estimado aproximado de R$ 26.904.000 pelo período de 60 meses. O eminente relator concorda com o corpo técnico no sentido de que as adequações promovidas seriam suficientes para atender às determinações do tribunal e o edital reuniria condições para ser conhecido. Em que pese concordar com o atendimento à maior parte das determinações, eu considero que aspectos relevantes do edital, ligados à economicidade, ainda precisam ser analisados com mais detalhes por parte desta Corte. Sobre a comparação do valor mínimo de outorga desta concessão com os percentuais indicados em outros editais, eu considero precipitada essa confrontação, já que o valor mínimo de outorga varia em função de diversos fatores peculiares em cada município, que resultam em projetos distintos e, consequentemente, em fluxos de caixa diferentes. A título exemplificativo, o edital de concorrência pública número 1 de 2018, processo 16694 de 18, relativo à concessão também para serviços de estacionamento rotativo, porém no município de Volta Redonda, esse edital foi amplamente analisado por esta Corte, em especial seu fluxo de caixa, o que resultou em um aumento do percentual mínimo de outorga de 24% para 35% da receita mensal da concessionária, o que evidencia a necessidade de análise e a importância da análise do estudo econômico-financeiro da concessão, em especial do fluxo de caixa, para fins de posicionamento quanto à adequabilidade do percentual estimado de repasse ao município. Em relação à consideração do corpo instrutivo, no sentido de que a taxa de ocupação de 30% seria usualmente adotada em concessões de estacionamento, estou discordando desta afirmativa, pois a taxa de ocupação das vagas de estacionamento depende, a meu sentido, de diversos fatores intrínsecos a cada município, tais como critérios como organização urbana, demanda por vagas em cada região, e isso carece de estudo estimativo específico para a apuração do percentual que mais se aproxima da realidade. Sobre eventual prorrogação da concessão, esta deverá ser precedida de justificativa quanto à conveniência e oportunidade da renovação, em detrimento da realização de novo certame, bem como é necessária a realização de um novo estudo técnico que estabeleça as condições de renovação da concessão, tais como a eventual necessidade de investimentos ou revisão do valor de outorga, sendo que não há previsão nesse sentido no edital e na minuta contratual. Portanto, contemplo em meu voto revisor determinações para que seja encaminhado o estudo econômico-financeiro da concessão, em especial o fluxo de caixa estimado do projeto, bem como para que seja incluída no instrumento convocatório da minuta contratual a previsão de justificativo de conveniência e oportunidade, bem como a necessidade de prévio estudo técnico para eventual renovação da concessão. Meu voto, portanto, é pela comunicação. O relator do processo é o conselheiro Marcelo Verdini Maia, a quem concedo a palavra. Deseja manter o seu voto, conselheiro? Pois não, senhor conselheiro, eu vou retirar meu voto e comparar Vossa Excelência. Ok, obrigado, conselheiro. Dado o conselheiro André Martins, se está de acordo com o meu voto no sentido da comunicação. Estou de acordo. Conselheiro Cristiano Guerra. Estou de acordo. Voto, portanto, aprovado por unanimidade. Senhores conselheiros, em pauta especial, relatarei 27 processos. No primeiro deles, meu voto está em desacordo com o corpo instrutivo do Ministério Público. No recurso de reconsideração recorrente do senhor Frederico Altino Moraes Siqueira Campos,
Recurso de consideração e pensão do Fundo de Previdência Social de Barra Mansa. Eu entendo que deva ser dado parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa aplicada ao recorrente de 3.000 para 500 por FIRO. Voto pelo conhecimento e provimento parcial. Todos estão de acordo? De acordo. Voto aprovado. Em seguida, passo a relatar uma prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Itaperuna, exercício 2012, em que o ordenador de despesas foi o prefeito municipal, conforme o recurso extraordinário número 848/2006 do Distrito Federal, julgado pelo Supremo Tribunal Federal e publicado em 24 de 8 de 2017, estou oferecendo um voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de gestão do chefe do Poder Executivo do município. Todos estão de acordo? De acordo. Voto aprovado. Em seguida, senhores conselheiros, um recurso de revisão em contrato da Prefeitura de Paraty, o recorrente ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa, o Sindipes. O recorrente apelar, apesar de legitimado, uma vez que figura como uma das partes do instrumento declarado ilegal por esta Corte, não comprova nenhuma lesão ou ameaça a direitos advinda da decisão impugnada e meu voto pelo não conhecimento do recurso. Há divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Em seguida, o recurso de reconsideração recorrente Instituto de Previdência de Servidores de Seropédica, Seroprevi. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, pois interposto fora do prazo de 30 dias, o voto é pela recepção como recurso de reconsideração e não conhecimento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, o recurso de reconsideração interposto em aposentadoria de Nilópolis, recurso interposto pela senhora Helena Soares Alves. A recorrente não se reporta às irregularidades que resultaram na recusa do registro, de forma que meu voto é pelo conhecimento e não provimento. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Aprovado. Em seguida, o recurso de consideração em transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar. Recurso interposto pelo senhor Francisco Ricardo Paz Ferreira. No meu voto, constato a impossibilidade de cômputo de tempo na qualidade de aluno-aprendiz, posto que não foi comprovado que a instituição de ensino seria, de fato, uma escola pública profissional. O voto é pelo conhecimento e não provimento. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Passo a relatar 2 recursos de reconsideração e transferência para a reserva também da Polícia Militar. Os recursos foram interpostos pelo senhor Juarez Dias Nogueira Júnior, ambos os recursos pelo mesmo recorrente. Eu ressalto em meu voto, da mesma forma que no voto anterior, a impossibilidade de cômputo de aluno-aprendiz, uma vez que a instituição de ensino não está caracterizada como escola pública profissional, voto pelo conhecimento e não provimento do primeiro recurso e pelo não conhecimento do segundo recurso. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, mais uma prestação de contas de gestão em face da Prefeitura Municipal de Resende, exercício 2014, o ordenador de despesas também foi o prefeito de Resende. O meu voto é pela emissão de parecer prévio favorável. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, passo a relatar o recurso de reconsideração e promoção do Instituto de Benefício e Assistência dos Servidores de Saquarema, recorrente do senhor Adriano Marins Gomes. O voto pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento. Todos estão de acordo? De acordo. Voto aprovado. Nos 3 seguintes, meus votos estão de acordo com o construtivo e em desacordo com o parecer ministerial. Trago o recurso de reconsideração em termo aditivo da Prefeitura de Nova Iguaçu, recorrente à senhora Maria Aparecida Rosestolato. O recurso foi interposto, porém não atende ao pressuposto da tempestividade, o voto é pelo não conhecimento. Todos estão de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, 2 prestações de contas de gestão da Prefeitura de Teresópolis, exercício 2014, e da Prefeitura de Seropédica, exercício 2015, também em ambos. Os ordenadores de despesas foram os prefeitos. O voto é pela emissão de parecer prévio favorável. Há divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Em seguida, trago 15 processos nos quais meus votos estão de acordo na íntegra com o corpo instrutivo do parecer ministerial. Inicio com recurso de reconsideração recorrente senhora Rosângela Guimarães Moeda Benedetti. Houve desrespeito ao artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal, diante da previsão em lei municipal de incorporação de parcela como da passagem em inatividade, o voto é pelo conhecimento e não provimento. Todos estão de acordo? De acordo. Aprovado. Prossigo com o recurso de reconsideração recorrente senhor José Carlos Nogueira da Silva, o recurso em contratação de pessoal por prazo determinado. O recurso de reconsideração não afastou a irregularidade relativa à inobservância do requisito constitucional da necessidade temporária de excepcional interesse público, o voto pelo conhecimento e não provimento. Há divergência? Sem divergência. Voto aprovado.
Em seguida, o recurso de reconsideração em tomada de contas especial da Prefeitura de Mangaratiba, recorrente do senhor Carlos Bussato Júnior. O longo transcurso, em meu voto, consigno que o longo transcurso temporal somente enseja o julgamento pela iliquidez das contas quando seja comprovado que o contraditório e a defesa tenham sido prejudicados no caso concreto, o que não foi demonstrado pelo recorrente. O meu voto é pelo conhecimento e não provimento. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, senhores conselheiros, trago 3 recursos de reconsideração que relatarei em conjunto, todos eles em sede de contratações pessoal por prazo determinado. O recorrente do primeiro é o senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, a Prefeitura Municipal de Cantagalo. Meu voto é pelo conhecimento e não provimento. Em todos os recursos, meus votos são pelo conhecimento e não provimento. Em seguida, o recurso de reconsideração ao recorrente Cláudio Valente Viana, da Prefeitura de Miguel Pereira, também conhecimento e não provimento. E, por fim, terceiro recurso de reconsideração recorrente ao senhor Paulo Vieira de Barros, Prefeitura de Bom Jardim. Em todos esses 3 recursos, meus votos são pelo conhecimento e não provimento. Todos estão de acordo com esses votos? De acordo. Votos aprovados. Em seguida, mais um recurso de reconsideração em contrato pessoal por prazo determinado, interposto pelo senhor Paulo Vieira de Barros, também da Prefeitura de Bom Jardim. A hipótese, em meu voto, destaco que a hipótese de funções relacionadas à execução de um convênio, funções temporárias relacionadas à execução de um convênio, cuja extinção estaria sujeita à discricionalidade administrativa, justificaria em tese a contratação de caráter temporário. No entanto, não é possível aferir qualquer relação entre o objeto do convênio Projovem e o ato de contratação e exame, de forma que meu voto é pelo não provimento do recurso. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, 2 recursos de reconsideração em tomada de contas especial da Prefeitura de Bom Jardim, recorrentes dos senhores Celso de Freitas Jardim e Hamilton Sampaio da Silva. Em ambos os recursos, meu voto é pelo conhecimento e não provimento. Há divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Em seguida, 2 recursos de reconsideração em ata de registro de preço de Rio das Ostras, recorrentes dos senhores Alcebiades Sabino dos Santos e senhora Ana Cristina de Carvalho Miranda Guerrieri. Quanto ao primeiro recurso, este não deve ser conhecido por intempestividade. E quanto ao segundo, este não merece provimento, pois não foi observado o princípio da economicidade na ata de registro de preços. Portanto, concluo pelo não provimento deste último recurso de reconsideração. Então, estou oferecendo um voto pelo conhecimento de ambos, pelo conhecimento de um recurso, pelo seu não provimento e pelo não conhecimento do outro recurso. Todos estão de acordo? De acordo. Voto aprovado. Prossigo com o recurso de reconsideração em aposentadoria da Secretaria de Administração Penitenciária. O recorrente é o senhor Adilson Faustino dos Santos. Esta Corte de Contas firmou posicionamento majoritário em inúmeros precedentes no sentido da constitucionalidade formal e material da Lei Complementar Estadual 57 de 89, que trata da aposentadoria especial de agentes penitenciários. Portanto, em razão da segurança jurídica, meu voto é pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de reconsideração. Todos estão de acordo com esse voto? De acordo. Voto aprovado. Em seguida, senhores conselheiros, e concluindo minha pauta especial da sessão de hoje, trago 5 prestações de contas de gestão, em todas elas os prefeitos são ordenadores de despesa. São elas as prestações de contas de gestão da Prefeitura de Campo Cis, exercício 2013, Teresópolis, exercício 2012, Vassouras, exercício 2014, Silva Jardim, exercício 2014 e Quissamã, exercício 2014. Em todas elas, ofereço votos pela emissão de parecer prévio favorável, indago se há alguma divergência nesses votos. Sem divergência. Todos aprovados por unanimidade. Senhores conselheiros, o processo que pautei em rito sumário foi relatado ao início desta sessão, de forma